beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade. Depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado. A beleza existe porque o ser humano é capaz de sonhar. O surgimento do MAP significou um bem para a cidade. A partir dele, as manifestações da arte e da cultura popular ganharam espaço. Por ser permanente, vivo, dinâmico em sua atuação, possibilitou que leituras e ações afirmativas e identitárias se fortalecessem. Ao estabelecer um diálogo e convívio com os saberes e expressões artísticas e culturais das raízes do nosso povo, recebeu também boa acolhida da população. Uma cidade possuir um museu de arte, em si já é um privilégio, né? Na realidade, agrega valor de vida a essa localidade, né? E Diadema teve a particularidade, teve a sorte, teve a oportunidade de constituir o MAP, né? Um acervo de arte popular, né? Muito rico, muito intenso, que dialoga com a história, com a população da cidade, né? Uma cidade que tem muito de imigrante, tem muito de comunidade negra, tem muito de manifestações culturais populares, né? E na realidade é um sonho, né? O MAP, na realidade, ele é reflexo de um sonho que foi do curador, que envolveu toda a equipe que construiu o museu. Era um sonho também dos artistas que estiveram ativamente nessa construção junto com a gente, e que foi uma coisa muito bonita, o próprio processo depois de construção, desenvolvimento dele, que agregou toda a comunidade, né, do entorno, os artistas, né, as comunidades culturais, e isso faz com que a gente fique muito feliz, muito assim, né, com muita vontade, com muito querer de estar nesse momento retomando, né, a partir até desse vídeo que a gente está falando do Paulo Freire, né, é um ganho a mais de a gente poder estar reconstruindo toda essa história, toda essa força, toda essa beleza, né, todo esse encanto, que no fundo acaba fazendo com que o MAP realmente seja um bem público de Diadema. Laços afetivos com os artistas e com a comunidade, de alegrias e conhecimentos, conquistar o reconhecimento em ser de fato um bem público da coletividade. Uma das características interessantes do Museu de Arte Popular foi a forma com que foi constituído o seu acervo. Nós tivemos uma equipe que pôde ir em loco, né, a essas comunidades, onde se produz obras de cultura e obras de arte popular, né, e adquiri-las. E percebemos, dentro dessas comunidades, fortes laços de afetividade que se desenvolve com as pessoas. E dentro desses laços de afetividades, uma outra coisa interessante que observamos foi as formas de educação que são desenvolvidas, né, dentro delas, né. Uma forma de educação muito interessante, né, é um processo de aprendizado de conhecimento tradicional, onde se dá de pai para filho, nesse processo da cultura popular. Em muitos momentos, né, filhos, né, de vizinhos convivem com os filhos dos artistas populares, né, e também vão aprendendo aquela obra. Esse é um processo muito interessante porque perpetua uma forma de conhecimento que, em determinados momentos, nós damos o nome de educação não formal ou informal. Então, a obra de cultura popular, né, ela representa muito essa forma de aprendizado, né, essa forma de ensino e aprendizado. As obras que compõem o acervo do MAP, né, elas expressam muito isso. E vários temas são abordados, né, temas políticos, né, festas, né, a vida religiosa da sua comunidade, crítica social, crítica política. Então, quem vem para o Museu de Arte Popular, né, vai se deparar
com determinadas, com obras, né, que expressam a vida dessas comunidades. Quando nós trouxemos essas obras para cá e inauguramos o museu, e no processo do decorrer da sua vida histórica, percebemos um envolvimento muito grande das comunidades da cultura popular de Ilhabela. Religiões de matrizes africanas, Umbanda e Candomblé, participaram ativamente da vida desse museu. Grupos de culturas populares, como grupos de maracatu, grupos de folias de reis, também participaram ativamente da vida do museu. Portanto, as pessoas que vierem para cá, né, e se depararem com essas obras vão ter o prazer de conhecer um pequeno retrato do que é a cultura popular e a arte popular do Brasil. A arte representa uma das manifestações mais importantes da natureza humana. Nosso impulso inicial, mobilizador de tantos desejos e vontades, foi um sonho, misto de intuição e consciência. O sonho de juntar num espaço público e democrático, aproximando, tornando possível o encontro das diversas narrativas plásticas que o povo cria espontaneamente como tradução de seus sentimentos. A restauração e conservação tem um papel muito importante nessa reconstrução, nessa retomada do MAP. Quando a restauração foi pensada, ela foi pensada juntamente com esse conceito de museu. Ela não tem como ser separada. Um museu que se propõe a perpetuar, a guardar obras, de um bem público da comunidade, é necessário que tenha também um setor, alguém responsável por a preservação dessas obras. As obras não são apenas matéria contemplativa, ela é também um objeto de estudo para a comunidade, para entender sua própria história e trajetória. Sem um cuidado material dessas obras, pensando em todos os processos químicos, físicos, interperícias que podem ter acontecido com elas durante a sua trajetória, é impossível apresentar para o público com qualidade. Fala em sua pedagogia da autonomia, da boniteza de ser gente, da boniteza de ser professor. Ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Paulo Freire chama a atenção para a essencialidade do componente estético da formação do educador. Pensando na relação de cultura e educação, uma coisa que é bastante importante é trazer o professor para dentro do museu. E uma das possibilidades é fazer com que o professor tenha um contato direto com o artista. A gente já fez isso um tempo atrás e pretende dar continuidade nisso, porque, de certa forma, essa proximidade entre o público e o artista desmistifica um pouco essa coisa de estar dentro do museu e tem aquela lógica de é a obra de arte. Então a gente olha a obra de arte e não consegue identificar o artista que está por trás, né? Na época que a gente desenvolveu esse trabalho, os artistas puderam falar um pouquinho do que... de como eles desenvolviam seus trabalhos e tudo mais, e isso favoreceu, naturalmente, um trabalho em sala de aula. Então você consegue ter um círculo de aprendizado que começa num diálogo, nesse caso, por exemplo, do professor e o artista. Então, quando o professor vai para dentro da sala de aula,
ele tem um certo vínculo emocional com a obra, porque conhece quem desenvolveu o trabalho. E aí, quando isso vai para a sala de aula, isso vai mais natural. E quando as crianças vêm para dentro do museu, essa atividade já foi trabalhada na escola, né? E dessa maneira a gente consegue construir um caminho que liga o museu e a comunidade. E quando a gente traz o artista para dentro do museu, uma coisa que é importante pensar é que a gente consegue perceber nesse artista a relação próxima que o artista tem com a comunidade. E aí a gente está falando de um artista popular que mora do lado, assim, mora na rua da nossa casa, por exemplo, a gente não sabe. E aí eu posso citar como exemplo o Jerônimo Soares, né, que é um artista de Diadema. As pessoas falam, mas eu conheço ele mora lá perto da minha casa. E essa relação mais íntima com o artista acaba aproximando a comunidade ao museu. O conhecimento exige uma presença curiosa do sujeito em face ao mundo. Requer uma ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica em invenção e reinvenção. Comecei a trabalhar em gravura, eu tinha 12 anos. 12 anos eu fiz esses trabalhos. Esses aqui? Literatura de ordem. E o que mais que tem aí que o senhor pode mostrar pra gente? Aí depois vim para São Paulo, comecei a trabalhar na Praça da República, eu trabalhei 10 anos. Aí eu continuei a vida de um gravador, hoje está aí, né? Foi indo. Aí fui modificando, aí depois veio a agulha. Essa agulha de tanto trabalhar em gravura e eu criar ela gravura, uma agulha, né? Porque foi sucesso, hein? Aí, porque lá do efeito, né? Esse né, seu Jerônimo? Eu tenho uma falha. Essa agulha. Seu Jerônimo, conta um pouquinho do Giramundo pra mim. Tá do outro lado. Esse Giramundo eu estava fazendo trabalho ali. Aí nesse terreno vazio aí tem um pé de girassol. Aí veio na ideia. Eu não vou pôr girassol, vou pôr Giramundo. Aí, pronto, acabou. Aí pegou. E aí o senhor tem uma versão do Giramundo preto e branco e uma colorida. Minha vida, Engraçado que sabe, né? Para mim fazer meus trabalhos, eu só pego o lápis e a madeira, só. Só pego o lápis e a madeira e sai esses trabalhos assim.